Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje o nosso assunto é o Balancing Scorecard. Balancing Scorecard, ou conhecido simplesmente por BSC. Gente, preste atenção. Este assunto aqui, juntamente com o assunto do planejamento estratégico, é campeão, gente, é campeão de ser cobrado em prova, ou seja, é potencial assunto de prova. Então, chamo a atenção de vocês para redobrarem as atenções, para fazer as devidas anotações, fixar o conteúdo. Bacana? Quando a gente fala assim, fixar conteúdo, eu sempre falo o seguinte, sabe aquele aluno que sempre é aprovado em concurso público, que passa? Então, por que ele passa? Porque ele consegue, entre outras coisas, claro, né? Ele consegue o quê? Fixar mais conteúdo que o restante. Então, você sempre tem que preocupar em fixar conteúdo. Vem comigo, vamos lá, para mais uma super aula para vocês, né? Balancing Scorecard, ou simplesmente BSC, né? BSC, Balancing Scorecard, tá? Essa aqui é uma aula que eu considero assim que a gente fecha com chave de ouro aquele famoso assunto de administração estratégica. Gente, pensem só, o professor Luiz quer convidar vocês a interpretar, a pensar, tá? Uma visão conectiva, pensar. Nós já estudamos a organização, tá? Nós vimos que a administração, em todas as organizações, nós temos dois grupos de pessoas. Aquele grupo que administra e aquele grupo que executa. E quem planeja não executa, e quem executa não planeja. É o conceito da gestão estratégica. Na parte daqueles que administram, nós já vimos várias vezes, nós temos um topo, uma pirâmide, o topo da pirâmide, chamado de quê? De institucional estratégico. No meio temos o tático e o operacional. Gestão estratégica, administração estratégica, está onde? Está no topo. Está no topo. Topo da pirâmide. Olha lá, professor, faz um desenhozinho. Faço, olha só. Topo da pirâmide, ó. Ó, tá? Esse cara aqui, tá? É o topo da pirâmide. Ele faz o quê, ó? Ele é responsável pela administração. Ah, tá muito pequeno, professor. Faz de novo. Vou fazer de novo, né? Quem manda aqui são vocês, né? Vamos lá, olha só. Ó, certo? Ó, né? Esse cara aqui. Então, quando nós falamos de administração estratégica, nós vamos falando do estratégico. Qual que é o tipo de planejamento desse cara aqui? Opa, professor, o tipo de planejamento desse cara aqui é o PE, é o planejamento estratégico. Exatamente. Então, meus amigos e minhas amigas, tá? O Balancing Scorecard vai completar essa concepção de administração estratégica, que é composta principalmente por duas ferramentas, o planejamento estratégico e mais o Balancing Scorecard. Você vai ter os resultados estratégicos da organização, né? Os resultados organizacionais. Pronto, está aqui, né? Nesse sentido, né, o aluno, para ter uma concepção, para o aluno falar o seguinte, realmente, puxa, eu estou preparado para esse assunto. Você não pode estudar o Balancing Scorecard separado do planejamento estratégico. Comigo aqui, expliquei para vocês aqui em várias aulas de planejamento estratégico. Tá? Esse curso não é um curso normal, gente. Esse curso aqui, essa aula que está tendo um manual de administração para concursos. Tá? Tenha paciência, tenha foco. Ah, professor, mas o concurso está pedindo alguma coisa. A administração é muito subjetiva. Então, quanto mais conhecimento e visão você tiver sobre a administração, mais preparado você estará. Comigo aqui. Essa parte aqui, nós já estudamos, ó, intenção estratégica, concepção estratégica e identidade organizacional. Você vai definir, ó, missão, visão, valores e negócio. Depois, você faz um cara chamado de diagnóstico estratégico. Depois do diagnóstico, você vai elaborar cenários, tá? Posturas e estratégias. Aí nós temos uma ferramenta fantástica chamada SWOT, que é a mais cobrada, mas nós temos mais duas matrizes que têm produtos específicos que caem de vez em quando na prova, mas você tem que saber, que é a ANSOF
não é isso? Ó, Ansoff e a tal da BCG. Grandes aulas. Pronto, acabou. Esses caras aqui, quem vai produzir é o planejamento estratégico. O que aconteceu? Na década de 70, desculpa, um pouco antes, na década de 60, com a adoção da teoria neoclássica da administração, principalmente pelo nosso grande guru da administração, Peter Drucker, né? Instituiu muito o planejamento estratégico de longo prazo, né? E o que começou a perceber? Né? Isso tanto na iniciativa privada quanto na administração pública. Começaram a planejar, e observaram o seguinte, que não fazia o planejamento, que não cumpria o sujeito. O que adianta você ter um plano lindo, maravilhoso, realista, concreto, factível, se você não executa o plano, né? Puxa, professor, você parece que está falando para mim. Estou falando para você mesmo. Eu estou me colocando aqui na minha vida de concurseiro, professor. Na minha vida de concurseiro eu tenho um plano maravilhoso, cara. Cara, calma. Olha, na minha experiência de gestão, tá, que eu tenho, eu fiquei meio apático aos planos. Eu sou mais da execução. Tá? Ter a capacidade de execução é muito mais difícil do que você elaborar um plano. Nesse sentido, para fazer acontecer, para cumprir aquilo que fora prometido, que for acordado, que for traçado no planejamento estratégico, surge essa ferramenta fabulosa chamada de Balancing Scorecard, ou simplesmente BSC. Então, esse sujeito aqui vai ser o BSC. Por exemplo, professor, fixação da estratégia. Lá no BSC, esse cara vai ser os objetivos estratégicos. Pronto, está aí. Completa a gestão estratégica da organização. E já expliquei, só com essa introdução, é muito mais fácil o professor passar um assunto técnico quando você já tem essa concepção. Bacana? Então vamos lá, vamos falar agora sobre essa fabulosa ferramenta do BSC. O objetivo, nesses primeiros 7 minutos, foram o seguinte: foi trazer vocês para a aula a importância da gestão estratégica. Não sei se vocês estão aí conseguindo entender meu objetivo, porque às vezes o examinador pode colocar lá no edital gestão estratégica, né? E você, poxa, professor, eu não achei essa aula de gestão estratégica, porque a gestão estratégica é composta pelo planejamento estratégico e também pelo Balancing Scorecard. E, além disso, para você situar o nosso ambiente de estudo desta aula, ok? Então, vamos lá, né? Nesse sentido, vamos lá. O que vem a ser o Balancing Scorecard? Tá? Então, primeira coisa, Balancing Scorecard, né? A gente sabe que a administração é uma ciência que vai fornecer o quê? Diversas ferramentas para a organização. Então, o Balancing Scorecard nada mais é do que uma metodologia, que é uma ferramenta da administração aplicada nas organizações, tanto pública quanto privada, né? Essa metodologia Balancing Scorecard, preste atenção, também é conhecida como mapas estratégicos. Mapas estratégicos e Balancing Scorecard, ok? Foi criado por professores de Harvard no início da década de 90 e é amplamente difundida e aplicada com sucesso em entidades do setor público em todo o mundo, tanto no setor público quanto no setor privado. Olha, preste atenção nessa data aqui, ó, década de 90. Tá? Então, nós estamos fechando o ciclo. Tá? O planejamento estratégico passou a ser utilizado em massa pelas organizações públicas e privadas após a década de 70. Aí 70, 80, olha lá, aí os caras, os CEOs de todos, antigamente não chamavam CEOs, né? CEOs é uma denominação recente, até recente, né? Os caras começaram, os presidentes das empresas não estão conseguindo executar. Aí foram buscar nas universidades, tudo. Por quê? Aí criaram o quê? O Balancing Scorecard, simplesmente para ter capacidade de implementação e operacionalização de quem? Do planejamento estratégico, né? Professor, o que o Balancing Scorecard faz? Gente, ó, Balancing Scorecard, né? Scorecard é painel balanceado, né? Então você vai o quê? Você vai fazer o seguinte no Balancing Scorecard, ó. Você vai medir o desempenho da organização, você vai medir a execução do seu planejamento, você vai medir os resultados produzidos pela organização. Então a ideia básica do Balancing Scorecard, né, é o seguinte, né? É medir, medição, ó. Medir é importante.
Por que é professor que tem que medir? Cara, medir indicador. Olha, é muito simples. Isso aí lá do Peter Drucker já falava isso. Ó. O que não é medido não é gerenciado. Também não se pode medir o que não se descreve. Então, você tem que descrever o que você quer medir e depois você tem o que monitorar e fazer as avaliações. Bacana? Então, isso é muito importante. Professor, eu gosto das suas aulas porque é dica. É dica? Então, tá bom. Professor, quem que foi o pai desse cara aí? Não é uma pessoa, né? Depois você tem várias outras obras que vão escrever sobre Balance Scorecard, mas a bibliografia central das provas de concurso público está nesse cara aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. Presta atenção. Cara, marca texto no sujeito. Robert Kaplan e David Norton. Cara, na prova, tá? Às vezes o cara no comando da questão coloca umas coisas assim sem pé e cabeça, né? Ele quer dificultar, mas lá no comando da questão ele colocou lá, ó, Kaplan versus Norton. Cara, o que acontece? O seu sistema já deve estar preparado para vincular esses dois sujeitos aqui, Robert S. Kaplan e David Norton, que esses caras aqui estão vinculados a mapas estratégicos. Se é mapas estratégicos, é o quê? É o Balance Scorecard, ok? Então, atenção, tá? A administração não é uma prova difícil, tá? Não é uma prova difícil, é uma prova cheia de pegadinhas de conhecimento, mas você, aos poucos, você vai aí, você consegue, com certeza, ir materializando esses assuntos, ok? Então, vamos lá, né? O que não é medido, não é gerenciado e também não pode medir o que não se descreve. Fechou, né? O que é Balance Scorecard? Balance Scorecard, ou painel de desempenho, tá? Painel de desempenho balanceado, é um modelo de gestão que auxilia a organização a traduzir a estratégia em ações operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho da organização. Então, isso aqui que vem a ser o trabalho do Balance Scorecard. O planejamento estratégico vai produzir as estratégias. A partir desse insumo do estratégia, ele vai traduzir as estratégias em ações operacionais, monitorar essas ações todos os dias, os seus resultados e, consequentemente, se você consegue aí, atingir os objetivos estratégicos, você tem o quê? O desempenho. Calma que tudo isso aqui ele é muito bem organizado, tem um mapa do Balance Scorecard que ensina isso aí. Traduz a estratégia da organização em objetivos. Indicadores, metas, planos de ação e responsáveis, constituindo a base de um processo de monitoramento e gerenciamento. Olha aí, olha só. Então, o que ele acontece? O que ele faz? Ele pega todos aqueles negócios lindo e maravilhoso do planejamento estratégico, tá? Todas as estratégias. Primeira coisa, ele vai transformar as estratégias em objetivos estratégicos, tá? Dos objetivos, indicadores para acompanhar esses objetivos, metas para execução dos objetivos, plano de ações que são as iniciativas e, claro, quem vai fazer. Tá certo? E a partir desse momento, um Balance Scorecard, na sua aplicação, ele vai pegar aquele plano lindo e maravilhoso feito por todos os stakeholders da organização, ele vai monitorar e ele vai gerenciar. O que você monitora e você gerencia, você pode ter absoluta certeza que você tem resultado. Tem resultado. Tá? Balance Scorecard, nesse sentido, ele faz parte da gestão estratégica. Não só ele, mas também o planejamento. Vem cá, comigo aqui. O que é a gestão estratégica? Tá? Integrar a empresa pelas diferentes perspectivas. Aí eu pergunto, professor, o Balance Scorecard faz isso? Com certeza, né? Inclusive, no modelo padrão do Kaplan e do Norton, ele define 4 perspectivas, ok? Ter a visão da empresa como objetivo concreto. Professor, que visão que é essa? É aquela visão lá do planejamento estratégico, né? O que é a visão? É ser, tornar-se, lembra? A maior, a melhor, a mais bonita, a mais aceita, a mais não sei o quê. Isso é o quê? É a visão de futuro. Então, ele pega a visão de futuro lá do planejamento e passa e transforma ele no centro da gestão da organização.
Na gestão estratégica, atenção, isso aqui não é só para o Balance Scorecard e nem para a gestão estratégica. Indicadores de performance como elemento de motivação. Resultado, tá? Gestão gerencial, resultado. Você tem indicador e monitora o indicador. Fazer a estratégia, o trabalho de todos, e muito importante, né? Já pensou? A estratégia organizacional não é somente do chefe. Ele faz, essa metodologia contribui que seja estratégia de todos, né? Como que você pode transformar a estratégia de todos? Subdividindo, tá certo? Essa estratégia, por exemplo, da chefia, em pequenas estratégias, pequenas ações que compõem um todo para todos os funcionários, né? Transformar a estratégia em um processo contínuo, exatamente, ou seja, uma estratégia de gestão. Fechou? Isso compõe gestão estratégica. Bacana. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês de interromper seus estudos. Eu tenho um recado muito importante. Eu sou o professor Lac, daqui Lac Concursos, e eu quero convidar vocês a se matricular em um de nossos 3 grandes cursos para o concurso da Universidade Federal do Ceará. Nós temos aqui um curso super competitivo para o cargo de assistente em administração. Nós temos outro que é para o cargo de administrador e um curso básico que está incluso língua portuguesa e raciocínio lógico. O curso para assistente de administração custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35,00. O administrador 10 de 40 e o básico R$ 30,00 por mês, né? Eu quero falar para vocês, 10 parcelinhas, né? Nós aqui da La Concurso, nós somos um site especialista focado em concursos para institutos federais e universidades federais. Então, quer saber mais? Quer efetuar essa matrícula? Então, clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o nosso site. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.